Você já parou para pensar no que realmente existe lá fora? Além do que nossos olhos podem ver? O mar é mais do que apenas água e horizontes infinitos. Ele guarda segredos, mistérios que desafiam a lógica e nos fazem questionar tudo o que pensamos saber. Hoje, vamos mergulhar nas sombras do oceano para explorar 3 histórias reais que continuam a assombrar aqueles que ousam navegar suas águas. O USS Cyclops era um gigante de aço, construído para enfrentar as tempestades mais violentas. Em março de 1918, ele partiu carregando 306 almas e uma preciosa carga de manganês. Mas algo aconteceu no Triângulo das Bermudas. Uma tempestade devastadora atingiu o navio. E depois disso, silêncio. Nenhuma mensagem de socorro, nenhum destroço encontrado. Apenas o eco de uma pergunta. O que aconteceu com o Cyclops? Antes de sua partida, o USS Cyclops era um símbolo da força industrial e marítima dos Estados Unidos. Seu casco robusto e design moderno faziam dele uma peça valiosa na frota mercante americana, especialmente durante os tempos turbulentos da Primeira Guerra Mundial. No início de março de 1918, o Cyclops partiu de Salvador, Brasil, carregando uma carga essencial de manganês, um mineral crucial para a fabricação de aço usado nas indústrias bélicas. A bordo estavam 306 almas, incluindo tripulantes, passageiros e oficiais. Entre eles havia homens de diferentes origens, marinheiros experientes, jovens recrutas ansiosos para provar seu valor e até mesmo alguns civis que buscavam retornar aos Estados Unidos após negócios no exterior. A vida a bordo do Cyclops seguia uma rotina, aparentemente tranquila. Pela manhã, os marinheiros realizavam suas tarefas diárias: inspecionar o casco, ajustar as máquinas e manter o convés limpo. Durante o almoço, grupos se reuniam para compartilhar histórias e risadas, tentando aliviar o peso das longas semanas no mar. À noite, sob o céu estrelado, alguns escreviam cartas para casa, outros jogavam cartas ou simplesmente observavam o horizonte infinito. Mas nem tudo era calmo. O capitão George W. Worley, conhecido por sua liderança firme mas controversa, impunha disciplina rígida. Alguns tripulantes murmuravam sobre sua personalidade excêntrica e decisões questionáveis. Havia tensões sutis entre os homens, alimentadas pela monotonia da viagem e pelas condições desconfortáveis do navio. Além disso, rumores circulavam entre a tripulação sobre as águas perigosas que cruzariam. O infame Triângulo das Bermudas. Os primeiros sinais da tempestade surgiram no 3º dia após deixarem Salvador. Inicialmente, eram apenas rajadas, de vento mais fortes do que o habitual. Mas logo ficou evidente que algo maior estava por vir. O céu, antes claro e azul, transformou-se em uma massa cinzenta e opressiva. As ondas começaram a crescer, erguendo-se como montanhas líquidas que ameaçavam engolir o navio a qualquer momento. "Reforcem tudo no convés!" gritou o capitão Worley, sua voz cortando o uivo do vento. "Não podemos permitir que nada saia do lugar." Os marinheiros trabalhavam freneticamente, amarrando cabos, prendendo equipamentos soltos e tentando manter o equilíbrio enquanto o navio balançava violentamente. No interior do Cyclops, os passageiros se agarravam às paredes, tentando evitar serem jogados de um lado para o outro pelos movimentos bruscos do casco. No coração da tempestade, o Cyclops lutava para permanecer à tona. O casco rangia sob a pressão das ondas gigantescas e os motores gemiam enquanto tentavam manter o curso. Alguns marinheiros rezavam em silêncio, outros gritavam ordens uns para os outros, mas todos compartilhavam o mesmo medo: o de que o navio não resistisse. "Capitão, precisamos mudar de rota!" gritou um oficial, lutando para se aproximar de Worley no passadiço. "Se continuarmos assim, vamos direto para o olho da tempestade." Worley hesitou, seus olhos fixos na bússola oscilante. Ele sabia que qualquer mudança de rota poderia colocá-los ainda mais próximos do Triângulo das Bermudas, uma área já cercada de lendas sombrias. Mas também sabia que continuar em linha reta poderia significar o fim.
Viremos levemente para o sul, ordenou, finalmente, sua voz firme apesar da situação. Mas mantenham o curso geral para Baltimore. Não podemos nos atrasar. A decisão foi tomada, mas era tarde demais. A tempestade parecia ter vida própria, como se estivesse determinada a engolir os Ciclopes. As ondas cresciam cada vez mais, atingindo o casco com força brutal. Um estrondo ensurdecedor ecoou quando uma enorme onda verde quebrou sobre o convés, arrastando consigo barris, cordames e até mesmo alguns marinheiros despreparados. "Segurem-se!" gritou alguém, mas suas palavras foram engolidas pelo caos. No interior do navio, a situação era igualmente desesperadora. Passageiros abraçavam uns aos outros, chorando ou rezando em silêncio. O som constante do casco rangendo e das máquinas gemendo criava uma sinfonia de terror que ecoava pelos corredores apertados. Mas o mar não daria trégua. Pouco depois, outra onda colossal atingiu o navio, fazendo-o inclinar perigosamente para um lado. Gritos ecoaram pelo convés enquanto homens e objetos eram lançados pela borda. O casco rangeu novamente, desta vez com um som metálico que indicava danos sérios. "Estamos afundando!" gritou alguém, mas ninguém teve tempo de reagir. Em questão de minutos, o USS Cyclops desapareceu nas profundezas escuras do oceano, levando consigo todos os 306 ocupantes. Quando o USS Cyclops não chegou ao porto de Baltimore na data prevista, os alarmes começaram a soar. Inicialmente, houve esperança de que o navio tivesse sido apenas atrasado por condições climáticas adversas. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas, ficou claro que algo terrível havia acontecido. Equipes de busca foram enviadas para vasculhar a rota prevista do Ciclopes, concentrando-se especialmente na área do Triângulo das Bermudas. Navios da Marinha dos Estados Unidos navegaram por milhares de quilômetros quadrados, lançando sondas e redes para tentar encontrar qualquer sinal do cargueiro ou de sua tripulação. Aviões sobrevoaram a região, fotografando o oceano em busca de destroços. Mas, para a frustração de todos, nada foi encontrado. Nem um único corpo, nem uma única peça identificável do navio. É como se o Cyclops tivesse simplesmente desaparecido. Para as famílias dos 306 desaparecidos, a incerteza era insuportável. Cartas endereçadas aos entes queridos continuavam a chegar às casas, escritas antes da partida do navio. Fotografias amareladas eram tiradas de gavetas, mostrando sorrisos congelados no tempo. Crianças perguntavam quando seus pais voltariam, e esposas acordavam no meio da noite, atormentadas por sonhos de gritos vindos das profundezas. "Eu ainda me pergunto o que aconteceu com ele", disse Mary Thompson, viúva de um dos marinheiros do Ciclopes, décadas depois. "Foi uma tempestade? Ou algo mais? Algo que não podemos explicar." As especulações eram inúmeras. Alguns acreditavam que o casco do navio havia falhado sob a pressão das ondas, causando um naufrágio rápido e silencioso. Outros sugeriam que uma explosão interna, talvez causada pela carga de manganês, poderia ter destruído o Ciclopes em questão de segundos. Teorias mais conspiratórias apontavam para pirataria ou sabotagem, embora nenhuma evidência jamais tenha surgido para sustentar essas hipóteses. Mas havia outra linha de pensamento, mais sombria e menos convencional. A ideia de que o Triângulo das Bermudas realmente guardava segredos inexplicáveis. Relatos antigos falavam de fenômenos estranhos naquela região. Navios que desapareciam, sem deixar vestígios. Bússolas que giravam loucamente e luzes misteriosas vistas no céu noturno. Para alguns, o destino do Ciclopes era mais uma prova de que forças além da compreensão humana operavam ali. Mas o Ciclopes não foi o único navio a desaparecer sem deixar vestígios. Em 1872, o Mary Celeste foi encontrado à deriva no Atlântico, completamente intacto, mas vazio. Pratos de comida ainda estavam sobre a mesa. Roupas penduradas para secar balançavam ao vento.
mas não havia ninguém a bordo. Os botes salva-vidas estavam faltando. Mas para onde eles foram? E por que os tripulantes abandonaram um navio perfeitamente navegável? Alguns dizem que o Mary Celeste ainda navega pelos oceanos. Um fantasma eterno que aparece em nevoeiros densos para lembrar o mundo de seu mistério. O Mary Celeste era um navio modesto, mas confiável, construído em 1861 em Nova Escócia. Com pouco mais de 30 metros de comprimento e capacidade para transportar cerca de 280 toneladas de carga, ele não chamava a atenção por sua grandiosidade, mas sim por sua resistência. Durante anos, o Brig serviu fielmente a rotas comerciais ao redor do mundo, levando mercadorias e passageiros através de oceanos tempestuosos. Em novembro de 1872, o Mary Celeste partiu de Nova York com destino a Gênova, Itália, carregando uma carga valiosa de álcool industrial, 1.701 barris destinados à fabricação de vinhos fortificados. A bordo estavam o capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah, sua filha de 2 anos, Sofia, e uma tripulação de 7 marinheiros experientes. Era uma viagem rotineira, mas cheia de promessas para o futuro. Os primeiros dias da viagem foram tranquilos. O Mary Celeste navegava suavemente pelas águas do Atlântico Norte, com ventos favoráveis e céus claros. A tripulação trabalhava em harmonia, realizando suas tarefas diárias sem incidentes. À noite, reuniam-se para jantares simples, compartilhando histórias e risadas enquanto a pequena Sofia brincava entre eles. Mas, como muitos marinheiros sabem, a calmaria do mar pode ser enganosa. No dia 25 de novembro, algo mudou. As condições climáticas começaram a se deteriorar rapidamente. Nuvens escuras surgiram no horizonte e o vento aumentou, transformando o oceano em um campo de ondas agitadas. O Mary Celeste lutava contra a tormenta, seus mastros rangendo sob a pressão das velas encharcadas. "Reforcem tudo!" gritou Briggs, sua voz firme cortando o uivo do vento. "Não podemos perder o controle." Os marinheiros obedeceram, correndo pelo convés para ajustar velas e amarrar equipamentos soltos. Dentro da cabine, Sarah tentava acalmar Sofia, que chorava assustada com os sons ensurdecedores da tempestade. Apesar de todos os esforços, o navio balançava perigosamente, e a tripulação sabia que estavam enfrentando uma situação crítica. Então, tão repentinamente quanto começou, a tempestade cessou. O céu clareou e o mar voltou à sua calmaria habitual. Mas algo estava errado. O Mary Celeste parecia diferente. Alguns membros da tripulação relataram ouvir sons estranhos durante a noite. Passos no convés quando todos deveriam estar dormindo. Vozes sussurradas vindas do nada. Outros juraram ter visto sombras movendo-se nas brumas do amanhecer. E então, em algum momento entre 25 de novembro e 4 de dezembro, algo aconteceu. Algo que ninguém jamais entenderia completamente. Dias se passaram e o Mary Celeste desapareceu nas vastidões do Atlântico. Até que, em 4 de dezembro de 1872, outro navio cruzou seu caminho e encontrou algo que desafiava toda lógica. Era uma visão inquietante. O Mary Celeste estava inclinado levemente para um lado, suas velas parcialmente enroladas e rasgadas pelo vento. Não havia sinais de vida no convés, apenas silêncio absoluto. O navio parecia um fantasma navegando sem rumo pelas águas calmas do Atlântico. Quando subiram a bordo, os marinheiros foram imediatamente tomados por uma sensação de desconforto. O convés estava úmido, como se tivesse sido recentemente lavado pelas ondas, mas não havia sinais de luta ou danos significativos. Tudo parecia estar em ordem, exceto pela ausência total de pessoas. Na cabine do capitão, encontraram mapas espalhados pela mesa, anotações rabiscadas às pressas e um diário de bordo parcialmente preenchido. As últimas entradas eram confusas, mencionando tempestades e ruídos inexplicáveis, mas nada explicava o que havia acontecido com a tripulação. Na sala de jantar, pratos sujos ainda estavam sobre a mesa.
como se o café da manhã tivesse sido interrompido abruptamente. Roupas penduradas para secar balançavam suavemente com o movimento do navio, dando a impressão de que alguém poderia voltar a qualquer momento. No entanto, não havia ninguém. "Olhem isso", disse outro marinheiro, apontando para uma das escotilhas. "Os botes salva-vidas estão faltando. Eles devem ter tentado escapar. Mas para onde? E por quê?" Os barris de álcool na carga também chamaram atenção. Alguns estavam vazios, como se tivessem vazado durante a viagem, mas a maioria permanecia intacta. Isso levantava mais perguntas. Se o navio não havia sofrido danos graves, por que a tripulação abandonaria um barco perfeitamente navegável? Enquanto vasculhavam o interior do Mary Celeste, os marinheiros começaram a notar detalhes ainda mais perturbadores. Havia manchas de água salgada nas paredes, como se o navio tivesse enfrentado uma inundação repentina. Um violino, provavelmente pertencente à pequena Sofia, estava jogado no chão, suas cordas quebradas. Em uma das camas, encontraram um cobertor amassado, como se alguém tivesse dormido ali recentemente. "É como se eles tivessem saído correndo", comentou Reed, sua voz ecoando pelos corredores vazios. "Mas para onde foram? E por que não deixaram nenhum sinal?" Nenhuma resposta foi encontrada. Após horas de busca meticulosa, ficou evidente que o Mary Celeste estava completamente vazio. A tripulação, a família do Capitão Briggs e todos os passageiros haviam desaparecido sem deixar vestígios. Não havia corpos, mensagens de despedida ou indícios claros de violência. Era como se o mar tivesse simplesmente os tomado mesmo. Após meses de análise, nenhuma explicação satisfatória foi encontrada. Teorias surgiram aos montes. Alguns sugeriram que a tripulação havia se rebelado e fugido em um bote salva-vidas. Outros especularam que o vazamento de álcool poderia ter causado alucinações ou intoxicação. Até mesmo hipóteses sobrenaturais ganharam força, alimentadas por relatos de marinheiros que juravam ter visto o Mary Celeste vagando sozinho em nevoeiros densos anos depois. "O mar guarda segredos que nunca entenderemos", disse um dos investigadores encarregados do caso. "Talvez seja melhor assim. Embora o Mary Celeste tenha sido recuperado, seu legado permanece envolto em sombras. Dizem que aqueles que cruzam seu caminho sentem uma presença, algo que não pode ser explicado pela lógica humana." O Mary Celeste não foi o único navio a enviar sinais de socorro antes de desaparecer para sempre. Em outra parte do mundo, um chamado de rádio sinistro ecoaria através das ondas, marcando o início de outro dos maiores mistérios marítimos da história. Era uma noite calma no Estreito de Malaca, mas algo perturbava as ondas invisíveis do rádio. Fragmentos de mensagens começaram a surgir, cortando o silêncio habitual da frequência marítima. Inicialmente, pareciam apenas interferências aleatórias, ruídos sem sentido em meio à estática. Mas então, uma voz humana emergiu, clara, o suficiente para ser compreendida. "Ajuda! Todos mortos!" disse a voz, rouca e trêmula. "Estou morrendo." O operador de rádio arregalou os olhos, ajustando rapidamente o receptor para captar melhor o sinal. Ele estava a bordo de um cargueiro holandês chamado Silver Star, navegando próximo às águas do Estreito de Malaca. As palavras eram fragmentadas, mas carregavam um peso terrível. "Quem está falando?" perguntou o operador, sua voz ecoando pelo microfone. "Informe sua posição." Mas a resposta foi ainda mais assustadora. "Eu morro." Então, o silêncio. A transmissão cessou abruptamente, deixando apenas o som monótono da estática. O capitão do Silver Star ordenou imediatamente que o curso fosse alterado. Usando a direção aproximada do sinal, eles traçaram uma rota para investigar. Horas se passaram enquanto o cargueiro avançava pelas águas escuras, até que finalmente avistaram algo à distância. Um navio à deriva, envolto em névoa densa. Era o Ourang Medan. Ao se aproximarem, ficou claro que algo terrível havia acontecido. O casco do navio estava danificado, com sinais de impacto recente.
Não havia luzes acesas e o convés parecia abandonado. Mas o que realmente gelou o sangue dos marinheiros foi o que encontraram ao subirem a bordo. Corpos espalhados pelo convés, todos com expressões de terror congeladas em seus rostos. Alguns estavam sentados, como se tivessem sido surpreendidos, no meio de uma atividade rotineira. Outros estavam caídos, com braços estendidos como se tentassem alcançar algo. Ou alguém. Não havia sinais de luta ou ferimentos visíveis. Apenas aqueles olhos arregalados e bocas escancaradas em gritos mudos. Dentro do navio, a cena era ainda mais perturbadora. A cabine do capitão estava revirada, com papéis espalhados pelo chão e móveis tombados. Em uma mesa, encontraram um diário parcialmente queimado, suas páginas enegrecidas revelando frases fragmentadas. Não durmam. Eles estão nos observando. Algo está vindo. Fuja enquanto pode. Os marinheiros também notaram que os botes salva-vidas estavam faltando, sugerindo que alguém havia tentado escapar. Mas para onde? E por quê? Enquanto vasculhavam o interior do Ourang Medan, uma sensação opressiva pairava no ar. Era como se o próprio navio estivesse vivo, observando cada movimento dos intrusos. Sons estranhos ecoavam pelos corredores, rangidos metálicos, passos distantes e murmúrios indistintos. Alguns membros da tripulação juraram ter visto sombras movendo-se nas brumas do convés, mesmo quando sabiam que estavam sozinhos. Antes que pudessem investigar mais, algo inesperado aconteceu. Chamas repentinas irromperam no convés inferior, espalhando-se rapidamente pelo navio. Os marinheiros correram para seus botes, lutando para escapar antes que o fogo consumisse tudo. "Abandonem o navio!" gritou o capitão do Silver Star, enquanto o Ourang Medan era engolido pelas chamas. Em minutos, o navio explodiu em um clarão assustador, afundando rapidamente nas águas escuras. Nenhuma explicação foi encontrada para o que aconteceu com o Ourang Medan. Algumas teorias sugeriram sabotagem ou um acidente envolvendo carga perigosa. Outras mencionaram forças sobrenaturais ou fenômenos inexplicáveis. Mas uma coisa era certa: o navio e sua tripulação desapareceram para sempre, deixando apenas perguntas sem respostas. Cada um desses navios, o USS Cyclops, o Mary Celeste, o Ourang Medan, carrega consigo um eco de terror, um lembrete de que o mar guarda seus próprios segredos, e às vezes ele os revela. O que esses casos têm em comum? Além das tripulações desaparecidas e dos navios abandonados, todos compartilham uma característica fundamental: o desconhecido. O mar é um reflexo do que não entendemos, do que não podemos controlar. Ele é um espelho de nossos próprios medos, amplificado pela vastidão de suas águas e pela escuridão de suas profundezas. "O mar não é nosso", disse um velho marinheiro, certa vez, enquanto olhava para o horizonte infinito. "Nós apenas o atravessamos, esperando que ele nos permita passar. Mas às vezes, ele decide não nos deixar ir." Essas palavras ressoam verdadeiras quando pensamos nos mistérios que exploramos. O mar não revela seus segredos facilmente, e talvez seja melhor que ele continue assim. Hoje, continuamos a navegar pelos mesmos oceanos que engoliram esses navios e suas tripulações. Continuamos a contar suas histórias, tentando entender o que aconteceu. Mas, no fundo, sabemos que algumas verdades são melhor deixadas nas sombras. Pois o mar não é apenas um espaço físico. Ele é um símbolo do desconhecido, um lembrete de que, por mais que avancemos tecnologicamente, sempre haverá segredos que escapam à nossa compreensão. Então, da próxima vez que você olhar para o horizonte, lembre-se: o mar guarda seus próprios segredos. E às vezes, ele os revela. Se você gostou dessa jornada pelas sombras do oceano, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias intrigantes como essa. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários qual desses mistérios mais te assombrou. Até a próxima! E lembre-se, nem tudo o que está debaixo d'água é seguro.